1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti,
Antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Romanos. Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus,
que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Jeremias. Capítulo 44. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que servais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar a todo Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até ao maior, a espada e de fome morrerão. E servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar, para nela morar. Porém,
não tornarão senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura, não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus! Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todo se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Salmos. Salmos, capítulo 20. Salmo de Davi para o músico mora. O Senhor te ouça no dia da angústia,
O nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Salmos, capítulo 21. Salmo de Davi para o músico mora. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você